Então vamos à palavra de hoje, queridos. Nós vamos começar agora uma série de meditações sobre alguns milagres que Jesus Cristo fez e as pessoas que receberam esses milagres. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre fé, não é? Então vamos à primeira de hoje, né, dessa série. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 até o 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai. E a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra poderosa, verdadeira, rica, Senhor, que nos ensina coisas extraordinárias. Vem abrir o nosso entendimento, nos ajude a enxergar, a ver esse texto, Senhor, a mastigá-lo, a compreendê-lo. Olha o coração desses meus irmãos, que a palavra chegue viva dentro de nós, viva, real, Senhor. Abra o nosso entendimento, é o que nós te pedimos, acreditando que vai ser. Em nome de Jesus, amém. Aparece esse homem aqui, o centurião. Quem é o centurião? O centurião é um homem comandante de 100 soldados. Ele é um líder, é um comandante de 100 soldados. Ele tem 100 soldados sobre a sua autoridade, debaixo da autoridade que ele possui. E esse centurião, ele veio ao encontro de Jesus. Ele deve ter ouvido alguma informação sobre Jesus. Ele era um cidadão romano, não era judeu. Mas ele ouviu, teve informações a respeito de Jesus. E ele veio em busca de uma cura para o seu criado, né? Então o texto diz: o centurião veio e disse: Senhor, tem um criado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Agora esse homem, ele revela um conhecimento, algo do coração dele extraordinário. Olha o que ele diz. Respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de que entres à minha casa, mas faz uma coisa, manda com uma palavra, dá uma ordem, manda com uma palavra e meu criado será curado. E aí ele explica como é que ele entendeu isso, como é que ele reconheceu a autoridade de Jesus, como é que ele descobriu o poder da palavra de Jesus. Então, para um pouquinho. A palavra de Jesus é a coisa mais poderosa do universo, nós vamos ver isso. A palavra dele é a autoridade. Jesus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Agora nós precisamos enxergar isso e crer de todo o coração. Então esse homem diz: não sou digno de que entre em minha casa. Não precisa ir lá
impor as mãos sobre ele, passar óleo sobre ele. Não precisa nada disso. Eu tenho um conhecimento aqui, ó, manda com uma palavra. Não precisa nem ir lá, eu não sou digno que tamanha grandeza entre na minha casa. Mas manda com uma palavra e meu criado será curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade, ele diz. E ele falou, eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. E a meu servo, faz isso, ele faz. Como é que esse centurião comandava os soldados dele? Ele não ficava batendo o pé no chão, gritando, nervoso. Não, bastava ele falar uma palavra. Quando o soldado via que era o centurião que estava falando, reconhecia a autoridade dele e obedecia na hora. Então ele dizia, soldado, faz isso. O soldado estava debaixo dessa autoridade, tinha que obedecer. Como é que ele comandava os seus soldados? Com a sua autoridade e com a sua palavra. Então ele entendeu que Jesus era a autoridade espiritual. Não precisava ir na casa dele. Bastava ele falar uma palavra, manda, dá uma ordem com uma palavra. E lá à distância, meu criado será curado. Você entende isso? Não? Uma palavra que sai da boca de Jesus, da boca de Deus, é dinamite, é coisa explosiva, é a coisa mais poderosa do universo. Então esse homem entendeu que o mundo de Deus, o mundo espiritual, ele funciona na autoridade da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Então é isso que eu quero trabalhar na tua mente, no teu coração, nesta noite, né? Neste culto. Então vamos ver o que Deus fala da sua própria palavra, porque a palavra de Deus tem uma garantia, ela não falha. A garantia é o próprio Deus. E Deus, ele faz as coisas como Ele quer, sim. Mas Ele nunca vai transgredir a sua própria palavra para fazer alguma coisa que Ele quer. O que Ele quer sempre é o que está dito por Ele mesmo na sua palavra. E Ele, quando faz as coisas, não transgride aquilo que Ele determinou na sua palavra. Ele se submete à própria palavra. Deus é a garantia e o cumpridor da sua própria palavra. Ele leva a palavra dele muito a sério. E a palavra de Deus é a coisa poderosa, é viva, é a dinamite, é o controle de todo o universo. Então vamos trabalhar na palavra para entendermos o que esse homem entendeu naquele tempo. Então vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 55. Isaías 55, Deus está falando uma coisa muito importante. Ele fala como é que a palavra dele opera e trabalha, né? Isaías 55. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Depois você pode ler esse capítulo inteiro, mas vamos lá. Versículo 6. Vamos ler do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E aí ele diz, deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí Deus fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O que ele está dizendo? Que o pensamento de Deus não é pensamento humano, ele não tem a mesma forma de pensar como nós, homens. O pensamento dele está muito acima da inteligência, da capacidade humana. E depois ele diz que os caminhos dele não é o nosso caminho é um caminho humano, terreno. Mas o caminho de Deus é uma coisa muito acima, muito além dos nossos caminhos. Depois ele fala, os caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Depois ele diz no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí ele fala sobre a palavra dele. Assim será a palavra que sair da minha boca. Presta atenção. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então ele diz o quê? Assim como a neve cai do céu e a chuva, e não voltam para lá, sem que primeiro fecundem a terra e trabalhem na semente e produzam resultado. Então ele fala, assim é a palavra que sair da minha boca, não volta vazia. Não volta vazia. Então, meus irmãos, isso é extraordinário. A palavra dele é confiável. É por isso que eu tenho uma expectativa no meu coração de alcançar o maior número de pessoas possíveis com o evangelho da graça de Deus. Eu sei que nunca a palavra dele vai voltar vazia. Você pode falar e cansar de falar. Aparentemente, quando você lança a semente na terra, ela some, desaparece. Fica um tempo como se nada estivesse acontecendo ali dentro da terra. Mas lá dentro, no oculto, né? As pessoas gostam de falar isso. No oculto, né? Lá no oculto, está tendo um processo de germinação. Aquela semente está se desenvolvendo, está alguma coisa dentro dela acontecendo, até que vai brotar, crescer e produzir fruto. Então, às vezes, parece que o resultado é pouco, é pequeno, está distante. Mas eu tenho certeza que muitos corações têm esse processo. A coisa caiu lá dentro, está oculto. Mas está germinando, trabalhando, e o fruto vai vir mais cedo ou mais tarde. Muitas pessoas serão colhidas para o evangelho, vão largar a religiosidade, a tradição, vão ouvir o evangelho da graça de Deus. Então assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, ela não volta vazia. Mas veja bem, é a palavra que sai da boca de Deus, não é da boca do homem. Quando o homem profere a palavra de Deus, tem vida. Mas quando o homem profere a sua própria palavra, não tem vida. Então, para aí. Você vai ver muito essa frase no meio evangélico: eu exijo, eu determino, eu declaro, eu decreto que vai acontecer. Mas a Bíblia fala que a palavra que tem poder de criação, que gera as coisas, não é a palavra do homem. É a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca do homem não tem o poder, a não ser que seja a própria palavra de Deus falada. Vocês estão entendendo? Então a palavra criadora é a palavra de Deus que sai da boca dele. É isso que tem vida e poder de criação. Agora não adianta o homem ficar decretando, determinando, exigindo, declarando. Porque nada mais do que ele está fazendo é expor a sua própria palavra na força. Mas a palavra dele não tem poder criativo. Não tem poder criativo. O poder criativo, como vamos ver, tem a palavra de Deus. Então, Deus quer muito mais que creiamos nas Escrituras do que ficarmos gritando para certas coisas se materializar, coisas que nos interessam, do que ficar declarando, exigindo, determinando, eu determino, porque a nossa palavra não tem poder criativo, mas a palavra de Deus tem. Então ela faz a obra para a qual foi enviada. Então agora vamos trabalhar nesse pensamento. Hebreus 11. Hebreus 11, estamos tratando do poder da palavra de Deus. Hebreus 11. Vamos ler só o versículo de número 3, né? Versículo 3. Esse capítulo fala sobre a fé, mas versículo 3. Vamos ler desde o 1 também. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora olha aqui, pela fé entendemos. Entendemos o quê? Que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé nós entendemos o quê? O universo. O que é o universo? Para um pouquinho, olha o planeta Terra. E olha tudo que está em torno dele, a lua, as estrelas, o céu.
Esse é o universo que o escritor de Hebreus tem em mente quando ele fala que o universo foi formado da palavra de Deus. Agora olha, de maneira que o mundo visível, que é material, que você enxerga, ele tem uma origem, ele veio a existir das coisas que não existem. Então, o mundo visível, ele é uma expressão do mundo de Deus, do mundo invisível aos nossos olhos. Então, todo esse universo, hoje eu saí lá em casa, olhei para o céu, aquele sol, aquele céu azul, aquela coisa linda, estava ou não estava? Virei o rosto assim para o sol, delícia, estava tão frio dentro de casa, mas fora estava quente, né? Daqui a pouco apareceu um sanhaço lá, parou lá, bebeu uma água com açúcar que eu ponho na ponta de uma árvore ali. Eu falei, glória a Deus, a vida de Deus, né? O universo formado pela palavra de Deus. Você acredita nisso? Desde uma pequena formiga insignificante, a um beija-flor, a um cachorro, a um gato, animal doméstico, né? Aquele bem-te-vi que para lá com aquele peito amarelo, bem-te-vi, você observa essas coisas ou tá cegão assim para a terra, não consegue ver vida em volta de você, só sente o cheiro da gasolina, né? A vida, tudo isso veio existir pela fé. O universo foi formado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é criadora, é que traz existência às coisas. Ela é a autoridade máxima. Quando Deus pronuncia isso, a sua palavra tem que se cumprir. Agora, a gente quer tudo que seja micro-ondas. Põe lá 30 segundos, tudo está pronto. Mas nem sempre é assim. Às vezes demora anos para se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Aqui na Terra é tudo muito rápido. Na eternidade tudo é mais lento. Na eternidade a coisa não está nessa velocidade de semanas, de dias, de horas que nem nós vivemos aqui. Lá é eterno, é muito longo lá. Entende isso ou não? Às vezes demora anos para certa palavra de Deus se materializar e se cumprir. É um processo que Deus vai nos acompanhando, trabalhando dentro, operando por fora, até que o fruto venha e aconteça aquilo na nossa vida. Então ele diz, pela fé entendemos o quê? O universo, todas essas coisas lindas que vemos, foi formado pela palavra de Deus, criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do quê? Das coisas que não aparecem. Então, observa isso, meus irmãos. Olha as árvores ao seu redor, se tem muitas ou poucas. Né? Você vai sair, não sei se tem lua, mas se sair, dá uma paradinha, olha. Entenda, tudo isso veio existir. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, que não aparecem. Então vamos lá, Gênesis 1. Olha aqui a coisa se cumprindo desde o começo, né? Vamos ver Deus aqui nesse capítulo 1, criando todo o nosso sistema pela palavra de Deus. Vamos ver só alguns versículos, que tem bastante deles, né? Então, Gênesis 3 e 4, olha aqui Deus ele vai criar a luz. Repare bem, Deus não vai falando as coisas aleatoriamente. Não, primeiro Deus projeta aquilo dentro dele, sabe como vai ser, tem toda a genética, a engenharia da coisa. Ele não vai falar sem saber como vai ser, dentro dele está tudo pronto, agora ele vai materializar, ele vai externar, ele vai materializar aquilo que dentro dele já é real. Então ele diz assim, e disse Deus, haja luz, dá uma ordem, né? Haja luz. O que aconteceu? E houve luz, a luz apareceu. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e trevas. Versículo 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Olha, ele vai criando tudo pela palavra de Deus. Ele já sabe como tudo vai ser, então ele fala a palavra é criadora. E as coisas vão se materializando, acontecendo como ele quer. Né? Continua.
E disse Deus, versículo 11, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Imagine, você vai lá numa feira, você vai encontrar lá um melão amarelão bonito, sim ou não? Uma melancia, tem aquela, não é a pinha nem a fruta do conde, como é que é agora? A temoia, que coisa gostosa. Gosta de comer a temoia? Que coisa gostosa, que sabor interessante, né? Ela é meia feiona, assim, meia grotesca. Para que você abre a branquinha com aquela semente por dentro, você começa a comer aquilo melado, hein? Deus pensou em tudo isso. Então, quando Ele deu uma ordem que se produzisse frutos segundo a sua espécie, olha o tamanho da terra. Imagina aquilo brotando do nada assim, ó. Que nem uma panela de pipoca. Agora não é panela mais, é pipoca de micro, né? Você põe um saquinho lá virado para cima, ele, não é mais panela. Ninguém põe mais óleo ali. Mas aquilo foi pipocando, enchendo todo o planeta de árvores frutíferas, conforme a sua espécie. Então Deus pensou na melancia, como ela seria, o caroço que teria dentro dela, uma jaqueira, aquela árvore enorme com aquela jaca pendurada lá, o abacaxi, a laranja, a uva, né? Tudo delícia. Tudo, Deus pensou como seria a cor, as vitaminas que teria, o sabor que teria, como seria a semente, como seriam as folhas, o caule, o tronco, os galhos. Ele pensou tudo. E aí ele falou, produza, e aquilo em larga escala, tudo se materializando. Você está enxergando isso ou não? Você está enxergando a palavra de Deus? Tudo foi pipocando, do nada teve vida. E essas árvores frutíferas nasceram e produziram fruto, cada um com a sua espécie, com a sua semente. Olha, nós somos tão escuros que a gente come uma fruta dessa, baba dos lados, né? E sabe, não enxerga a grandeza de Deus. E fica orando assim, eu quero ver o teu poder, eu quero ver o teu poder. E o poder é fazer isso. Não consegue ver o poder de Deus numa melancia, gente. Você enxerga isso? Sim ou não? Hã? Vamos lendo. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, estações para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, né? E o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar em dia e noite, e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que tudo isso era. Então pensa nisso. Então Deus dá uma ordem para... Criou as estrelas, criou o sol, criou a lua. Pois tudo isso para iluminar, governar a noite ou o dia da terra. Desde criança a gente olha para esse sol. Fala a verdade, queridos. Ele está sempre ali do mesmo jeito, brilhando, trazendo aquela vitamina D, né? Para a nossa pele, né? Olha, eu curto muito essas coisas, queridos. Eu não sei quanto a você, mas se eu não der uma paradinha assim, meio solitário, né? E não olhar para essas coisas e fechar os olhos. Às vezes eu fecho os olhos lá no cantinho da rua ali, 1 minuto, mas fecho. Para adorar a Deus. Eu curto muito, eu vejo muito essas coisas. Nossa, como eu gosto disso. Você gosta? Você enxerga isso? Tudo isso foi criado pelo poder da palavra de Deus. Ele sabia tudo, como seria o gosto de cada fruta, a cor, como combinaria, como seriam as estrelas, como seria o sol, tudo direitinho. Ele criou tudo pelo poder da palavra. Pela fé entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está entendendo o poder da palavra de Deus ou não? É poderosa, meus irmãos.
é gigantesca, é criadora, ela que cria as coisas, ela traz vida, ela é espírito. Então aquele homem entendeu, eu não vou entrar lá ainda, mais um pouquinho. Manda com uma palavra, ele via isso no mundo espiritual, ele não precisava que Jesus fosse lá, ele governava os soldados com a sua autoridade e palavra. Ele falou, nossa, Jesus governa o mundo invisível com a sua palavra. Manda, Jesus, uma palavra lá. Você acredita nisso? Ele não estava em busca de uma emoção, de uma visão, de uma sensação, de um calor, de um arrepio, de um grito. Não, ele estava ali muito profundo. Eu entendo como a coisa funciona. Manda com uma palavra, né? Hebreus capítulo 1, vamos lá. Vamos ler desde o versículo 1. Leia e entenda. Olha que verdade que está tão clara e ao mesmo tempo oculta. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quem eram os pais? Pessoal da velha aliança. Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou como? Nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é o Filho? Olha, ele que é o resplendor da glória. O Filho Jesus Cristo é o resplendor, é o brilho da glória de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, vírgula, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Para aí. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que o sol permanece ali e não acaba? Porque lá em Gênesis Deus disse uma palavra e até hoje ela está sustentando aquilo ali. Sim ou não? Porque a lua não se dissolve, não cai, não se apaga, porque Deus deu uma palavra de criação. E até hoje, ele não precisa ficar repetindo a mesma coisa todo dia. Até hoje, tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. Então, nada muda se Deus não quiser. Nada se altera. O homem pode estar poluindo, fazendo um montão de coisas, estragando o planeta. Mas tem uma palavra de Deus que deu ordem para a semente crescer e germinar e se multiplicar. Você joga um milhozinho em qualquer cantinho que tem um pouquinho de terra, ele vai obedecer. Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então tudo está aí sendo sustentado. A terra tem vida ainda, porque está sendo sustentada pela palavra do seu poder. As estrelas vão aparecer porque está sendo sustentada pela palavra do seu poder. O sol vai trazer a luz do dia porque ainda está sendo sustentado. Todos eles obedecem e têm que obedecer. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele deu uma ordem lá no princípio. Até hoje essa palavra de ordem está se cumprindo. A semente está produzindo. Os animais se multiplicam. Sim ou não? As árvores frutíferas produzem tudo. Apesar do homem tentar estragar tudo e contaminar, ainda assim a coisa está sendo sustentada pela palavra do seu poder. Você enxerga isso comigo? Então olha a grandeza da autoridade da palavra de Deus. Ele é a garantia da sua palavra, sim ou não? Agora vamos ver duas coisas interessantes. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 6. Nós vamos ler uma coisa aqui interessante que Jesus disse sobre a palavra. Muitos discípulos se escandalizaram, ele fez um discurso que ele era o pão da vida. Muita gente largou Jesus e foram embora. E versículo de número 60. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será
Pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava. Aí ele fala sobre a palavra dele, olha, o Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. O que é a carne nesse sentido? A natureza humana. Esse ser humano caído que todos nós somos. É a carne, esse tipo de vida humana que nós temos. A carne para nada aproveita, ele diz. O Espírito é que traz vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito. São de uma outra dimensão, são Espírito e são vida. Então a palavra de Cristo é Espírito, é uma coisa viva. É uma coisa viva, você entende isso ou não? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, quando você abre lá uma carta de Paulo aos Gálatas, você começa a ler lá sobre a libertação da lei, sobre a justificação. Essa palavra é poderosa, ela é Espírito, ela é vida. Não é? Quando você está lendo assim, você está vendo aqui papel e tinta, parece tudo tão fraquinho. Mas por trás desses versículos existe Espírito e vida, existe verdade, existe um poder de Deus. Eu posso conhecer isso só aqui na mente, não ter vida na minha vida. Mas quando esse Espírito e vida, ele salta daqui, e ele se revela aqui dentro, então a vida da palavra passa a ser algo real e vivo dentro do meu coração. E é isso que Deus quer que aconteça em todos. Porque um evangelho só de mente é uma coisa triste. Um evangelho só de raciocínio é uma coisa fraca, desgasta. Eu não consigo ser crente muitos anos só na base da mente, forçando a minha mente a acreditar certas coisas. Mas quando se torna espírito e vida aqui dentro, então é uma dimensão totalmente diferente. É isso que a palavra precisa fazer em nós, espírito e vida, criar estas coisas, ser revelada dentro do nosso coração. Então Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são o que? Espírito e vida. Hebreus 4, volta lá para Hebreus. Hebreus 4:12. O escritor está dizendo uma coisa interessante sobre a palavra de Deus. Né? Depois você leia esse capítulo todo que é bom. Mas ele diz, fala sobre a entrada do descanso de Deus. Ele diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, olha, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir 2 coisas dentro de nós, olha lá, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. O que ele diz? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é uma espada de 2 gumes e penetra em que ponto? Olha lá, se descubra aqui. Ao ponto de dividir a alma, o homem natural é alma e espírito. Ela divide os 2 mundos dentro da gente. A nossa alma cheia de emoções, de sentimentos, de engano, de tristeza ou de alegria, que nos priva às vezes de compreender a grandeza do poder de Deus. Então a palavra, quando entra lá dentro de nós, ela divide os 2 mundos. O mundo emocional ela põe para cá, e o mundo espiritual ela põe para cá. E aí quando acontece essa divisão, sabe por que muito crente vem na igreja e fica assim, vai embora, e é sempre a mesma coisa? Porque a coisa nunca aconteceu dentro dele. Ele vai cumprir o ritualzinho dele, é que nem quando era católico, todo domingo ia lá de manhã na missa, voltava e vinha para casa, ia na missa e era morto. Mas quando a palavra de vida ela põe o homem natural, a alma para cá e espírito para lá, que a coisa fica viva. Então a coisa fica viva. Você pensa que ser crente é essa coisa chata? Não, domingo eu tenho que ir na igreja, eu estou com vontade de ficar em casa, mas eu vou na igreja. Aí sento lá e vai cantar o mesmo louvor. Eu vejo esse pastor há 15 anos. Levanto para beber água, sinto,
e fica assim, ai, tá chegando, o pastor tá falando 1 hora, meu Deus, eu não aguento mais, eu estômago, eu vou comer o resto do macarrão. Pensa que é essa coisa chata vir no culto? Só para quem está morto isso é chato. Quem está vivo, meus irmãos. Tá? Sabe por que a pessoa vem na igreja, nem canta, fica assim que nem uma estátua? Porque a coisa não está viva dentro dela. Que é impossível você estando vivo, não fechar os olhos, não adorar, não ter vida. Quando uma criança nasce morta, pode dar um tapinha nela que ela não chora. Quem é morto está querendo uma estátua assim, ó. Mas quem está vivo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Vocês entendem isso não? Então a palavra divide lá dentro. Quem não passou por essa divisão, isso aqui, dificilmente alguém vai te pregar, te ensinar o que é isso, mas está aqui. Então quando o nosso homem natural é posto aqui e o espiritual para cá, lá dentro, é como se nós fôssemos dois ao mesmo tempo, um externo e um interno. Então a palavra de Deus é viva, ela é viva. Ela é viva, não? Como é que eu posso te explicar isso? Eu não sei como. É que nem energia, a energia está aí, ó. Desligou, você não vê nada. Mas tem um fio de cobre lá que tem tem uns volts lá nele. Não tem? Pega ele assim, um lado só, você olha assim, não tem nada. Parece que não tem nada, mas tem. Liga os dois, não é? É assim a coisa viva. Então, a palavra é viva. É isso que você... Meu irmão, se isso não está vivo dentro de você, então você precisa orar. Falar, Deus, eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo, Deus. Senhor, eu acho que eu estou há anos, não entendo essa vida. Porque a palavra é viva. E quando ela é viva, queima aqui, ó. Está vivo aqui dentro. Não é religiosidade, não é pode, não pode. Levanta, senta, levanta, senta, levanta, fica um bonequinho, né? Não tem isso. Não tem isso, está vivo. Ela vai ser viva você estando na igreja. Ela vai ser viva você lá na tua casa, sendo irritado pela tua esposa. Ela vai ser viva a esposa sendo irritada pelo marido. Os dois estão quase assim, mas a coisa está viva lá dentro. Aí depois dá um beijinho, se perdoa, né? E come a macarronada. Ela vai ser viva na irritação do trânsito, quando nada está dando certo, quando amassou o carro, quando você tomou muita Coca-Cola, está cheio de gases, se sentindo mal. Ela vai ser viva, continua viva em toda e qualquer situação. A palavra é viva. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver outra coisa agora. Mateus capítulo 8, volta lá. Mateus capítulo 8. Vamos ver Jesus, a autoridade que ele tinha, como ele fazia as coisas. Então, Mateus capítulo 8, nós vamos ler versículos 16 e 17. Olha o que diz. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, sempre Jesus ficar pondo a mão na cabeça, puxando pelo cabelo, enfiando a pessoa no chão, empurrando a cabeça dela para ela cair de costa, né? Nós vemos esse cenário no meio da igreja. Mas você pensa que Jesus fazia essas coisas? Não fazia. Ele governava tudo, ó, falando com a palavra e a autoridade que ele tinha. Então, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O quê? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, né? Então pela palavra ele fazia o milagre, ele dava ordem, falava, a coisa ia acontecendo pela palavra. Tudo reconhecia quem é que era que estava falando ali. Vamos para outro texto aí no capítulo 8, versículos 23 em diante, olha lá. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, olha lá, ele falou com o vento. Presta atenção, entenda isso.
levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então Jesus está dormindo, Jesus está tranquilo no meio de toda aquela tempestade. Os discípulos chamam ele fala assim: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé, né? E aí ele se volta para o vento e fala com o vento: vento, acalma-te, né? Ele repreendeu o quê? Os ventos e o mar. Quando ele falou, ele é o criador do mar. O mar reconheceu quem é que estava falando. E os ventos reconheceram que palavra estava sendo falada, quem era que estava por trás daquela palavra. Então ele é o criador. Então a criação teve que se acalmar. Ele dominou aquilo ali tudo. O vento e o mar obedeceu Jesus. Reconheceu a autoridade de quem dava a ordem. Vocês entendem isso ou não? Então olha a palavra dele, como é poderosa, como é gigantesca, né? E por fim, né, vou pular uns 2 textos aqui, vamos lá para João 11. Esse João 11 é aquele texto que fala sobre a morte de Lázaro. Vamos ler desde o versículo 39. Você já conhece bem essa história. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, ficou mais 3 dias onde ele estava. Lázaro morreu. Depois Jesus falou: olha, eu vou lá despertá-lo, né? E foi, encontrou as irmãs, né? A partir do versículo 39. Vamos ver do 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe perguntaram, eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer com que este não morresse? Jesus, hesitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, olha a palavra, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: deixai-o, desatai-o e deixai-o ir. Pense um pouquinho. Lázaro já havia morrido, estava sepultado há 4 dias, estava se decompondo a carniça dele lá, né? Sim ou não? Né? Aquele já estava cheirando mal. Geralmente eu vou fazer uma pregação num enterro. 2 coisas que o pastor faz muito: vai no enterro mais do que todos, né? Toda hora tem uma ligação: pastor, morreu alguém, onde é o cemitério? Lá vou eu lá. Oba, vou falar de Jesus, né? E às vezes o indivíduo morreu tão cedo, mas eu fico do lado do morto, a cara dele está ali, é o lugar que eu fico, para todo mundo ficar olhando para ele e para mim. Às vezes ele já está cheirando mal ali. Você acredita nisso? Eu sinto, né? Imagine 4 dias o indivíduo lá dentro de um túmulo, como devia estar a carne dele. Eu quero que você pense isso. Aí Jesus chegou e falou: Lázaro, olha a palavra, olha a ordem eu quero que você entenda o poder da palavra. Lázaro, sai para fora. Não era simples assim, a carne dele tinha que se recompor. As veias tinham que voltar ao normal, o cérebro tinha que voltar ao normal, a massa encefálica, os olhos, os órgãos internos, o coração tinha que começar a bater, o sangue tinha que aquecer. Não era uma coisa simples. E outra, ele tinha morrido. Onde estava a alma e o espírito dele? Ele
ele era salvo. Não estava ali, já estava na outra dimensão. A palavra de Jesus foi até lá, ó, trazer a alma dele de volta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Para entrar no corpo, para ressuscitar saudável. Olha, ele só falou isso: Lázaro, vem para fora. Nesse Lázaro vem para fora está incluído toda essa reconstituição do corpo dele, dos seus órgãos, de tudo, e o mau cheiro ia embora. Isso sim eu quero ver acontecer nesses 38 anos de fé. Nunca vi ninguém ressuscitar, e eu mesmo um dia arrisquei falar vem para fora, mas não veio. Ainda bem que falei baixinho. Um dia eu cheguei lá num defontão, lá falei, é agora, tô cheio do poder, é comigo o negócio. Não é assim? É agora, Jeová, né? Só que eu fui lá e quase o morto fez para mim. Eu já tentei. Você pensa que eu não tentei tudo que está escrito aqui? Mas olha a palavra dele, meus irmãos, a palavra dele, Lázaro. E Lázaro voltou. Agora, se ele estava tudo em volta de faixas, ele não saiu assim, ó, que nem uma múmia. Eu acho que ele veio pairando assim, ó. Hã? Não fica com medo não, gente. Não é fantasma não. Vitória, que é isso, Vitória? Aí Jesus já falou assim, ó, desatai, desenrola esse negócio e deixa ele ir. E Lázaro estava sarado, ressuscitado. Olha a palavra, vocês entendem isso? O poder da palavra ou não? Sim ou não? Agora volta lá para Mateus 8, onde nós vamos terminar. Eu quero que você creia, meu irmão, não tem coisa mais poderosa do que você crer na palavra, na escritura, crer de todo o coração. Não tem nada mais poderoso no universo do que você conhecer a verdade, crer nela, fazer dela a tua vida. Não tem nada mais poderoso. Responderam Jesus, versículo 7, Senhor, responderam Jesus, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Mas apenas mando uma palavra e meu rapaz será curado. Como ele entendeu isso? Ele governava os seus soldados com a sua palavra, com a palavra de autoridade dele. E ele reconheceu que Jesus era a grande autoridade espiritual que daria a vida ao servo dele à distância. Não precisava ir lá. Não precisava pôr a mão, fazer aquela coisa toda. Bastava mandar, dar uma ordem, aconteça com uma palavra. Também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Agora, olha o que Jesus diz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus não achou fé como essa no meio dos fariseus, dos saduceus, da liderança religiosa, dos mestres. Não achou essa fé no coração de Nicodemos, que foi procurar ele, que era um mestre. Jesus não achou essa fé, foi achar essa fé num centurião, um romano que não tinha nada a ver com a religião dos judeus. E ele diz, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Agora presta atenção no versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares. Por que ele cita Abraão, Isaac e Jacó? Porque foram os patriarcas. Abraão é chamado pai da fé, onde tudo ali começou, né? Então ele cita os patriarcas. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos? E os filhos, aqueles que estiveram lá no templo o tempo todo, na igreja, que não acreditaram. E aquela gente toda religiosa, o que vai acontecer? Então, meus irmãos, para um pouquinho aqui. Eu creio nisso. Eu acredito que
Muita gente que está parada, largada, desanimada, decepcionada, que eles falam assim, é desviado, voltou para trás, tá, vai ser castigado. Acredito que muitos virão de muitos lugares e ouvirão o evangelho da graça de Deus e crerão. E muitos que estão nos reteté, nas confusões da vida, não crerão. Não crerão. Olha lá o que ele diz. Ao passo que muitos, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Por que eles serão lançados fora? Porque não acreditaram. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. Você entende isso, queridos? Esse homem entendeu. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa do universo. Ele não viu nenhum sinal, não caiu fogo do céu, ninguém bradou, o anjo não bradou, não é? Não sentiu arrepio, calor, não teve nenhumas línguas estranhas, não teve choro. Mas esse homem também não teve uma emoção relâmpago. Mas esse homem sabia e cria como a coisa funcionava. E ele recebeu o milagre. Você está entendendo isso? Resumindo, a palavra de Deus é o poder de Deus. Creia. Creia no que está escrito. Está escrito, é verdade. Não está escrito, não é verdade. Está escrito, é verdade. Por trás da escritura tem Deus como garantia. Amém? Vamos ficar em pé. Passei um minutinho. Não vamos cantar. Põe a mão no teu coração e vamos orar. Isso é, se você quiser pôr, você é livre para não pôr. Vamos orar. Deus, Deus cuja palavra é a verdade, Senhor. A garantia da tua palavra é o Senhor mesmo. Jesus disse, a tua palavra, ela é a verdade. E quando eu conheço a verdade, que a tua palavra, a verdade conhecida, nos libertará, libertará. Nós queremos crer de verdade na tua palavra, 100%, Senhor. Aqui está o coração de todos, de toda a igreja, de cada um, até onde cada um enxerga e crê. Espírito de Deus que habita em nós, que está aqui em nós, realiza esta obra, tire o véu, Senhor. Os obstáculos que nos impedem de ver realmente o poder, a grandeza, essa palavra poderosa que sustenta todas as coisas até o dia de hoje. E que venhamos crer, por isso que a tua palavra diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna o galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pela palavra, a palavra foi pregada, a fé veio, Senhor. Manifesta isso na vida desses meus irmãos durante a semana, durante os meses que se seguem, até o final do ano e muitos outros anos. Manifesta isso na mente deles. Haja vida da tua palavra no coração de todos, Senhor. Eu apresento também o problema, a luta e a necessidade de cada um, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Assim declaro a bênção sobre todos, pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Uma semana de paz para vocês todos. Se você quiser falar isso para o seu irmão, uma semana de paz.